Olá pessoal, estamos de volta com Linha de Passe aqui na ESPN Brasil, já no finalzinho o jogo Santos e São Paulo. Santos está vencendo por 2-0. Não vamos nem perder tempo, já colocar os comentaristas aqui na tela para que a gente possa começar o nosso debate, repercutindo aí os jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro. O Aguirre, que vai assumir o Internacional, ficou no empate. Corinthians também ficou no empate com o Bahia por 0-0. Temos aqui André Kfouri, Jean Oddi, Celso Unzelt e Vitor Birner. Boa noite a todos. André Kfouri, vamos começar. Vamos juntos aqui. 2-0 a vitória do Santos, do Fernando Diniz, que passa o jogo inteiro gritando ali na lateral do campo. E o técnico do São Paulo parece que até se assusta, né, André? Boa noite. Boa noite, Prieto. Um abraço para você, prazer em revê-lo. Digo o mesmo, evidentemente, a todos os companheiros. E uma ótima noite aos nossos fãs de esportes que nos acompanham mais uma vez aqui no Linha de Passe. Bom, a gente às vezes tem uma tendência a tratar cada rodada do Campeonato Brasileiro, cada atuação das equipes, como se elas fossem fotografias e que, sendo essas fotografias que nos dissessem coisas definitivas a respeito dessas equipes, como se cada jogo, especialmente aqueles que são de maior perfil, como clássicos, jogos envolvendo os teóricos favoritos do campeonato, os jogos do líder e tudo mais, a gente tende a olhar para cada rodada e dizer: é isso que está acontecendo, é aquilo que está acontecendo com determinada equipe. E eu prefiro ver o Campeonato Brasileiro de Futebol, assim como vem dizendo o técnico do São Paulo, e eu suspeito que esse argumento voltará a ser mencionado daqui a pouco, na entrevista coletiva após o clássico na Vila Belmiro, que o campeonato é uma prova de resistência, muito mais uma maratona do que um tiro de velocidade, e que muitas coisas acontecem, existe muita influência, e a gente não pode também, a cada rodada, como eu disse agora há pouco, tecer teses a respeito do que acontece. Agora, eu acho que dá para a gente dizer, especialmente em relação ao São Paulo, que as coisas estão mal, basicamente uma obviedade, o nível de jogo caiu demais, o treinador tem tentado alterar o rendimento do time, fazendo aquilo que ele pode fazer, eventualmente trocando um sistema, método de marcação, os jogadores da frente. Absolutamente preocupado deve estar o Crespo com a quantidade de lesões. Eu sei que nós vamos tocar nesse assunto, isso é importante no caso do São Paulo. Essa é uma temporada que já está difícil e talvez o planejamento são paulino para a conquista do troféu volte ao nosso debate aqui. Eu acredito que tem que voltar. E em relação ao Santos, aí que eu retomo o começo da minha participação, porque, ponto número 1, o Santos mereceu absolutamente vencer o São Paulo por esse placar clássico do futebol que é o 2-0 hoje. Sem tanto brilho assim, mesmo porque eu acho que a equipe não oferece tantas coisas em termos de rendimento individual ou até coletivo ainda, com o trabalho do Diniz, para a gente aplaudir efusivamente. Mas foi uma equipe que teve muito espírito e teve um plano muito bem adaptado ao adversário e aplicado ao jogo de hoje. Na entrevista no intervalo, a gente pôde ouvir que a ideia do Santos hoje era esperar o São Paulo e aproveitar o espaço e atacar esse espaço. Para quem pede variação para o técnico Fernando Diniz, para quem diz que é um treinador que só sabe fazer seus times jogarem de uma maneira única, está aí uma atuação hoje que pode pelo menos colocar uma pulga atrás da orelha dessas pessoas. Mas não dá para dizer, após esse clássico, mais do que isso, pelo menos na minha opinião. Santos mereceu, foi melhor. O São Paulo tem problemas, e problemas bastante sérios. Bom, o Santos tem as suas virtudes na vitória e evidentemente que eu vou esperar pela leitura de vocês aí com relação a esse trabalho do Fernando Diniz, vencendo o time do São Paulo. Agora, Birner, o cara que liga a televisão, ou que muda de canal e chega agora no Linha de Passe, fala: eu quero ouvir uma explicação para o São Paulo, neste momento, estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então eu destaco aqui a sua primeira participação para falar a respeito disso. Qual é a avaliação? Boa noite, Birner. Tudo bem, Preto? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. A avaliação ela é das mais óbvias.
O aviso foi dado aqui no Linha de Passe constantemente desde o início da temporada e a conta da preparação física chegou. O São Paulo foi um dos times que se recusou a dar férias aos seus jogadores antes da temporada. Ele já começou jogando seriamente estadual logo de cara. Várias outras equipes deram algum descanso, nem que fosse descanso de 2 semanas ou só para os titulares. O São Paulo jogou o Campeonato Paulista com toda a intensidade possível, ganhou o campeonato por méritos e até com uma certa facilidade, né? Teria terminado invicto se não fosse prejudicado pela arbitragem num jogo do torneio. Quer dizer, o planejamento feito pela diretoria, ele funcionou. Ele não pode ser criticado, a não ser que você discorde do planejamento. E agora o São Paulo está pagando a conta que a gente não sabia exatamente quando chegaria, do fato de ter desgastado demais o seu elenco. Hoje, o André já falou sobre isso, eu vou abrir um pouquinho o tema, é a 15ª, se a gente for contar problema muscular ou lesão, que o São Paulo tem na temporada. Né? Como publicou o Alexandre Guibrecht semana passada, depois da lesão do Miranda. Até aquele dia, o São Paulo tinha uma lesão a cada 7 dias, 7 dias e meio, o São Paulo tinha uma lesão muscular. Uma semana depois, o São Paulo tem outra lesão muscular. E aí, num jogo contra o Santos, o São Paulo decide fazer uma marcação individual, aí vai na conta do seu treinador, que exige muito mais da parte física, porque você faz perseguição nos jogadores em qualquer setor do campo, e aí, obviamente, uma hora ia sobrar o espaço que o Santos, por méritos, aproveitou. O Santos ganhou o jogo, o clássico nem foi difícil para o Santos, o clássico foi bem tranquilo para o Santos, ficou mais próximo, inclusive, do Santos ter feito outro gol do que o São Paulo ter conseguido esboçar pelo menos um empate. O problema agora do São Paulo é o seguinte, tem que recuperar os jogadores. Essa é a primeira questão. Os jogadores precisam voltar a ficar bem fisicamente. E eu não falo de ganhar um jogo na próxima rodada ou de ganhar 2 jogos. Eu falo do que vai ter impacto no desempenho ao longo de toda a temporada. Porque o São Paulo, me parece muito óbvio que em algum momento, pelas circunstâncias do brasileiro, vai priorizar as Copas. Na Copa do Brasil, o São Paulo tem 2 elencos melhores que os dele na competição, pode ser campeão. A Libertadores é mais difícil, mas o São Paulo também está na disputa. Desde que recupere os seus jogadores. A questão é como o São Paulo vai fazer isso, estando sempre próximo da zona do rebaixamento ou dentro dela. Como todo mundo sabe, se você tem uma situação confortável no brasileiro, você até abre mão de algumas rodadas do brasileiro para priorizar as Copas. Estando na parte de baixo da tabela, é óbvio, fica muito mais complicado e essa é uma preocupação. A gente só vai saber como isso vai ser tratado de agora em diante. Pois é, então aqui o Vitor Biner, esse começo do programa eu vou destacando cada comentarista, depois nós vamos jogando os temas e vamos debatendo em cima dele de cada jogo do Campeonato Brasileiro. Uma das coisas que eu vou discutir aqui com o Biner, por exemplo, é que no final do Campeonato Paulista, no programa que nós fizemos aqui, o Linha de Passe, naquele domingo, eu achei que o Biner estava, como é que eu posso dizer, ácido demais ou amargo demais, né? Não estava combinando com a comemoração dos jogadores do São Paulo. Parece que vem uma explicação da preocupação que o Biner tinha à época. Era o Campeonato Brasileiro, considerado pelo Biner muito mais importante do que o Campeonato Paulista. Agora, Celso Unzelt, boa noite. Para o Fernando Diniz, tem gosto especial essa vitória para cima do Tricolor? Boa noite, Prieto, companheiros, fãs do esporte. Mais do que ser uma vitória sobre o Tricolor, Prieto, e o André já tocou um pouco nesse assunto, é uma vitória sem cara de Fernando Diniz. Não é a lá Fernando Diniz. O dinizismo, aliás, muitas vezes é evocado para apontar os erros, os enganos, as derrotas. Aí todo mundo chama o dinizismo. Mas muitas vezes os defensores do dinizismo também evocam o dinizismo para os momentos mais brilhantes da carreira do Fernando Diniz. E ele já há muito mostrou que é um técnico para além dos estereótipos. Basta lembrar da estreia dele pelo São Paulo Futebol Clube. Foi o único que segurou o campeão Flamengo e jogando no Maracanã, também num estilo muito pouco dinizista. Hoje não foi a questão da retranca, mas foi a questão da inteligência e das possibilidades que ele teria para ganhar esse jogo. É certo, foi beneficiado pelos estouros do São Paulo, que a gente começou o programa falando aqui. O São Paulo estourou e não estourou pouco. O São Paulo vem de ter estourado Daniel Alves,
Benítez, que é o grande diferencial em relação à campanha do Brasileiro. Hoje, mais uma vez, o Luciano, que é o homem dos gols. Agora, colocando-se tudo isso à parte, a amostragem ainda é pequena, mas dá para calar aqueles que achavam que o Fernando Diniz não iria dar certo do começo ao fim. Ele já é mais, por exemplo, que os últimos técnicos do Santos. Ele já fez mais e já está mais estável do que o Gabriel Roland. Ele já está mais estável do que o Gesualdo. Não é pouco, não é pouco não. Trabalhar no Santos hoje não é fácil. Ainda esse desempenho ele vai ter que correr atrás um pouquinho mais fora de casa, né? Tem uma discrepância muito grande dos jogos na Vila em relação aos resultados que o Santos conquista na Vila e não conquista fora de casa. Mas já é mais um passo auspicioso nesse trabalho tão difícil que o Fernando Diniz tem pela frente, viu, Prieto? Maravilha, é só a abertura aqui do Linha de Passe. Jean Oddi, boa noite, o seu destaque também. E eu pergunto para você, Jean, cadê aquele São Paulo, aquele que estava voando no Campeonato Paulista? Seu argumento é semelhante ao do Mineiro ou você pensa diferente? Jean, eu acho que o seu áudio no ar não está legal. Se você tiver algum botão para apertar que você enxergue aí, faça-me um sinal, por favor, aperte o botão, ou a gente dá um tempo. Por acaso está no ar agora o Jean? Se não, eu vou com o André e volto com o Jean em instantes. Evidentemente que o Jean vai